Mas hoje nós vamos pensar sobre a crise de Agar e o triunfo da graça. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Leremos os versos 8 a 20. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8. Diz assim então a palavra de Deus. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E levantando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Que o Senhor nos abençoe. A história de Agar é pouco conhecida. Eu não sei quantos aqui se recordam dos pormenores da história dessa mulher. No entanto, é uma história bem instrutiva, embora com certo grau de complexidade. E o que nós podemos fazer aqui nessa passagem é olhar para o texto com honestidade e buscar aprender algumas lições para o nosso tempo. Esse é o nosso desafio. Ler o texto bíblico com honestidade, com fidelidade, fazer links, pontes com o nosso tempo, mantendo a fidelidade ao texto bíblico e buscando aplicações para o tempo que se chama hoje. Agar era uma mulher natural do Egito. O texto vai dizer que ela era egípcia. E ela é citada pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 16 do livro de Gênesis. E nós somos informados que ela era serva de Sara. Às vezes você encontra a expressão escrava, ora a expressão serva, mas são expressões similares no contexto do Antigo Testamento. Pois bem, nesse tempo, Abraão e Sara eram nômades, eles viviam de um lugar para o outro. Eles já tinham saído da região de Ur dos Caldeus e estavam, portanto, na condição de nômades, buscando sempre pastos e água melhores para o rebanho. E quando Agar entra na narrativa daquela família como serva deles, já tinham se passado 10 anos que ela vivia, portanto, longe da sua casa, longe da sua família e de sua terra natal. E ela era serva. Não sabemos os pormenores, como ela chegou na casa de Abraão, mas ela era uma serva. A escravidão era uma prática muito comum na antiguidade. É uma palavra forte, é uma palavra que tem inerentemente uma carga negativa, quando você ouve a palavra escravidão, escravo, porque evoca as memórias da crueldade humana sobre o seu próximo. Mas nas circunstâncias do Antigo Testamento, do Oriente Antigo, os servos eram tratados como membros da família. Era perfeitamente possível, por exemplo, o servo comprar sua liberdade, ele podia possuir propriedades, inclusive realizar negócios e até ter outros servos como sendo seus.
Não estou aqui legitimando isso, mas era uma prática comum na antiguidade. O ponto é que Agar estava trabalhando como serva de Abraão e Sara. Vocês conhecem a história, Deus promete a Abraão um filho, a partir do qual ele faria algo extraordinário. Descenderia de Abraão uma grande nação. No entanto, Abraão era casado com uma mulher que era estéril. E depois da promessa que Deus fez, eles tiveram que aguardar mais 25 anos até que a promessa se cumprisse, quando ambos já não podiam gerar. Sara por uma esterilidade inerente e Abraão porque já era de avançada idade. Pois bem, o fato é que em algum momento entre a promessa e o cumprimento da promessa, por demorar-se, Sara então tem a ideia de oferecer a sua serva para que então Abraão tivesse um filho com ela e assim o projeto de Deus pudesse seguir seu curso. Ela não poderia gerar, mas à época Abraão poderia. Abraão anuiu, consentiu, teve um filho com Agar. O nome desse menino é Ismael. O contexto do livro que nós lemos agora, da passagem que nós lemos, é o seguinte cenário. Deus entra com providência e diz, olha, a promessa foi que vocês ambos seriam pais. Então Deus faz uma intervenção. Segundo o texto de Hebreus, Isaac nasceu por realmente obra da providência na vida daquele casal. Ismael já tinha entre 14 e 16 anos, mais ou menos, quando essa festa está acontecendo. E que festa é esta? É uma cultura semita. Então, quando a criança passava pelo processo de deixar de amamentar, o texto vai dizer aqui que ele estava desmamado, parou de amamentar, então Abraão reúne a família, reúne os amigos e faz esse banquete. E na ocasião, Sara olha e vê uma cena que transforma aquela festa, azedou a festa. Ela olha e percebe aquele jovem, entre 14 e 16 anos, caçoando, ironizando. O termo hebraico aqui é dúbio. Alguns sugerem que ele estava apenas fazendo um gracejo, alguns sugerem que ele estava realmente provocando uma criança de 2 ou 3 anos. Sara olha para aquilo, não gosta daquilo, chama Abraão e diz, olha, eu quero que você despeça a serva, o filho dela, porque eu não vou aceitar isso. É o Isaac que é o descendente da promessa, é Isaac que é o herdeiro, Isaac é teu filho. E Abraão fica muito ressentido com aquilo, então Deus diz para Abraão, faça assim, porque eu vou fazer do menino um grande povo também. Paulo pega essa passagem, e aí por isso eu disse no início que é uma passagem altamente complexa, porque Paulo vai pegar no livro de Gálatas e dizer que o que nós temos aqui são 2 símbolos, Sara representando a graça e Agar representando a lei. Ele vai fazer uma construção alegórica extraordinária lá em Gálatas. Mas o que eu queria destacar aqui, longe dessa complexidade envolvendo Sara e Agar, lei e graça, é olhar para a passagem, que é um relato histórico, e verificar de fato a crise de uma mulher, mãe, serva, que viveu um drama que em algum momento, guardado as devidas proporções, pode ser até o nosso próprio drama, em alguns aspectos. Olhar para essa passagem e tirar aqui algumas lições. Eu queria, portanto, sua atenção para a gente pensar sobre esperança em tempos de aflição, como a graça triunfa sobre as nossas dificuldades, como a crise de Agar sofreu intervenção da maravilhosa graça. Algumas lições. A primeira delas eu diria o seguinte, a crise pode começar no contexto de uma festa. Isso é um paradoxo, né? Crise no meio da festa. É assim que começa a narrativa. O ambiente é esse, o ambiente de alegria, de festa, de música, de celebração, amigos reunidos, familiares, e de repente o tom passou a ser outro. E observe os versos, o texto vai dizer, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. E aí então o texto vai dizer que ela tem uma atitude de rejeição para com o menino. Repito, cenário de festa, a celebração, e é interessante porque não há nada mais comum do que uma criança passar pelo processo de desmame. Em algum momento ele vai parar de mamar. Mas Abraão faz uma festa. E aqui de imediato, se os irmãos permitem, uma lição suplementar, o fato é o seguinte, Abraão celebra coisas comuns. O que é comum e ordinário acaba sendo alvo de uma festa. Às vezes a gente só dá valor a coisas extraordinárias. Acordar
pela manhã é um dom da graça de Deus. Você não tem direito à vida. A vida é uma concessão da graça. E por vezes, por não lembrar disso, a gente passa a se esquecer desses lampejos da graça diária. O que é comum e normal e esperado acaba sendo uma espécie de direito. Quando nós todos deveríamos celebrar a vida como um dom de Deus. Era uma coisa comum, mas Abraão dá uma festa, que não é apenas um elemento da cultura, é um entendimento de que a promessa de Deus se cumpriu e Deus está abençoando tanto porque aquela criança está passando pelos estágios naturais da vida. Outro dia era um bebê de colo, agora já é um garoto de 3 anos, passando por um processo natural. Ele está agora, na linguagem do texto bíblico aqui, ele foi desmamado. Abraão não tinha uma agenda do sagrado como algumas pessoas têm hoje, né? Sagrado e secular. Tudo é sagrado. A vida para Abraão era uma liturgia. Abraão fecha a agenda, arranja tempo para celebrar o quê? O que é comum com a família. O Chesterton, que foi um teólogo brilhante inglês, ele dizia que não há nada mais lindo do que um homem, uma mulher e seus filhos. Está ali um exemplo da graça, a família. Deus é louvado, Deus é glorificado nisso. Portanto, essa tendência nossa de compartimentar a vida entre o santo e o sagrado, entre o santo e o secular, tem sido um problema ao longo dos séculos. Observemos, por exemplo, que o primeiro milagre de Jesus foi realizado no contexto de uma festa de casamento. E não foi por acaso. Pois bem, mas nesse momento de celebração, de festa, onde Abraão está ali arrumando tempo na sua agenda para celebrar a vida, a crise acontece. E há uma linha muito fina, muito tênue, entre celebrar a vida e, ao mesmo tempo, enxergar as mazelas dessa própria vida. Observe, uma coisa má, seca, árida, totalmente violenta acontece ali. E qual é o ponto? Ela estava agora, Sara, azedada, amargurada, injuriada e com ódio, em certo sentido. De modo que ela falou assim, a partir de agora não dá mais. Despede a tua serva com o filho dela. Agora veja o tom e a linguagem que ela usa. Vendo Sara que o filho de Agar, egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ela flagra Ismael fazendo uma brincadeira com Isaque. Repito, a versão que nós estamos usando aqui, a Ara, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, usa a palavra caçoar. Há diferença entre as versões, mas o ponto é, ela viu alguma coisa que ela não gostou. E então ela pede a intervenção de Abraão, seu esposo, porque ela está cheia de ira, ódio, e ela move então uma direção cáustica, dura em relação àquela mulher e seu filho. É interessante isso. Às vezes, sobretudo pela dureza do coração, um dia de festa pode se tornar um dia de briga. Veja como a Bíblia é um livro honesto. Não é um livro de romances, é um livro do retrato humano. Na casa dos patriarcas da fé, um dia de festa se torna um dia de briga, de conflito. A história da humanidade é uma história assim. Desde a entrada no pecado no mundo, o que é normal e esperado, celebrar a vida, compartilhar alegrias, na mesma hora, no mesmo instante, pode azedar, porque as relações humanas estão infectadas pelo pecado. Caminhando, a crise começa com a dor da rejeição. E o verbo usado aqui é um verbo intenso na língua hebraica. O texto vai dizer o seguinte, disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Essa palavra é forte porque, observe, a rejeição é a forma mais violenta de ferir e agredir uma pessoa. Você pode ser curado de um golpe físico, um soco, por exemplo, um tapa, uma ferida, uma contusão no corpo físico. Mas a rejeição, repito, é a mais violenta forma de agressão a uma pessoa. Observe, por exemplo, que quando o nosso amor é rejeitado, quando nos sentimos preteridos, de alguma maneira colocados de lado, nós primeiro ficamos bravos, entristecidos primeiro, depois ficamos bravos, e nós retalhamos aquela pessoa e fazemos tudo o que era possível para diminuir nossa afeição por ela,
de modo que tentemos aliviar a nossa dor. Assim é a pessoa humana. E todos nós, em algum grau, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos rejeitados. Pode ser uma rejeição de menor importância ou uma coisa aguda, grave. E a rejeição é uma coisa terrível. Tente imaginar, nós não estamos diante de uma peça de ficção. Aquela mulher experimentou isso. Ela chama o seu marido e diz, olha, rejeita essa mulher. Põe para fora, ela e o seu filho. E a gente precisa falar isso com muita honestidade, porque essa dor da rejeição está no contexto da família. É minha função como pastor ouvir pessoas. Eu, nos últimos 15 anos, mais especificamente, tenho ouvido com frequência pessoas. E eu percebo rejeição entre irmãos, entre pais e filhos, filhos que não aceitam seus pais, pais que não aceitam seus filhos, rejeição no contexto do relacionamento conjugal, homens abandonados, mulheres abandonadas, de modo que o que a gente está tratando aqui é sobre a história de Agar, rejeitada, mas também pode ser um retrato 3x4 da nossa vida em algum momento. E essas crises surgem, observe, e elas se potencializam pelas circunstâncias. A crise, nesse caso aqui, surge quando o indivíduo se sente descartável. É o que o médico psiquiatra suíço Paul Tournier chamou de coisificação da pessoa. Então, é ali uma pessoa, um indivíduo, que tem a imago Dei, criado à imagem de Deus, alvo da graça comum de Deus, mas esse indivíduo, pessoa, acaba sendo vista, rejeitada, porque agora é uma coisa, dispensa, coloca de lado. E a rejeição é dolorosa, a rejeição desarticula o que os médicos psiquiatras chamam de saúde psicológica, a dor de ser rejeitado. Provoca essa desestabilização, joga a pessoa no fundo do poço, desvaloriza o indivíduo. E essa mulher sentiu isso. Nada mais duro do que sentir-se rejeitado. O abraço que não pode ser dado, o toque que não pode ser aceito, um simples telefonema, telefone desligado na cara. Pois bem, o mundo está assim. Maridos rejeitados, esposas rejeitados, filhos rejeitados, idosos rejeitados nos asilos, empregados rejeitados. Esse é um mundo caracterizado por rejeição, dor e sofrimento. Agora observe, nenhum de nós experimentou ou poderá experimentar um grau de rejeição que Jesus Cristo experimentou. Essa mesa que nós celebramos não é um ritual vazio. Essa mesa aponta para o fato de que ele veio a este mundo experimentar rejeição no mais elevado grau. Foi rejeitado pelos seus, chamado até de louco, está fora de si. Foi rejeitado pela religião oficial do seu tempo. E no maior e no momento mais glorioso e paradoxalmente mais triste do seu ministério, a cruz, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Rejeitado, porque naquela cruz ele assume a nossa culpa e condenação. Portanto, Agar está experimentando rejeição, e é possível que você em algum momento tenha experimentado, ou esteja experimentando, mas há uma boa notícia para nós, como veremos. Essa crise surge de ser tratado como sujeito indefinido da história. Observe um elemento curioso aqui. Rejeita essa escrava. Em nenhum momento Sara chama Agar pelo nome. Em nenhum momento. Quando você chama alguém pelo nome, você se conecta a essa pessoa. E observe que tem acontecido com frequência, embora muito triste, nos círculos cristãos. A palavra irmão, que é uma palavra tão preciosa. A primeira vez que Paulo ouviu essa palavra foi no contexto da sua conversão, 3 dias depois, quando Deus envia Ananias, e ele chega e diz, Saulo, irmão. Primeiro o nome, Saulo, irmão. O nome e agora a filiação por meio da obra de Cristo, Saulo, irmão. E quando ele chama o outro de irmãozinho, irmãzinha, aquela irmã, aquele irmão, vejam a linguagem venenosa por trás de um coração amargurado. Esta escrava, esta serva, esse teu filho, ela se recusa a chamar as pessoas pelo nome. E o verso 10 vai dizer que esse filho da escrava não será herdeiro de Isaque, meu filho. Isaque tem nome, mas Ismael não tem. Abraão tem nome, mas Agar não tem. Os outros, portanto, são descartáveis, rejeitados. Agar não tinha valor para Sara. Foi útil, mas já não é. Dispensa.
A crise de sentir-se sem direito, sem vez e sem voz. Não havia um tribunal para ela apelar. Não havia uma defensoria pública para ela apelar. Ela tinha então que pegar suas coisas e seguir em frente. Rejeita essa escrava. Porque a escrava não pode se manifestar, não pode ter opinião, não pode falar. Sara mostra por que a razão, a maior de sua rejeição, a razão dessa rejeição, no verso 10 vai sugerir que vejam como a Bíblia é um livro atual, ganância e ciúme. Ela não vai herdar o que é do meu filho. Ela está enciumada e com preocupações de natureza econômica. É interessante porque boa parte dos problemas familiares, sobretudo nos que mais posse tem, são de natureza econômica. Está tudo muito bem, mas a briga já começa no cemitério. A casa de praia é minha. Ah, mas você ficou com a outra. E aí começam os conflitos numa família que deveria ser uma espécie de celeiro de amor, de graça, bondade para com os outros. Ciúmes, invejas, ganância. Assim é a natureza humana, que só pode ser redimida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Outro ponto. A crise aumenta quando não há direção nem aparente solução. E aqui eu queria ler mais extensivamente os versos 11 a 14. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abrão, por causa de seu filho. Abrão tinha afeição por aquele rapaz. Pareceu penoso aos olhos dele o que iria acontecer ali. No entanto, vejam a palavra que ele recebeu de Deus. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Ou seja, o projeto de Deus continuará em curso. Deus soberanamente determinou que a promessa fosse em frente através de Isaque, o filho da promessa, e dos seus filhos, a linhagem. Mas Deus faz uma promessa também a Abraão em relação a Ismael, seu filho. Mas também o filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um modo de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Essa expressão é interessante. Andando errante pelo deserto. Ela não podia mais ficar ali, não era questão de opção. Ela foi posta para fora. Não tinha mais espaço para ela ali, então ela sai. E o texto vai dizer que ela saiu andando errante pelo deserto. Sem rumo, sem direção, sem destino. Tente imaginar o cenário. Se você não sabe aonde vai, já está perdido antes mesmo de sair. Que direção? Que rumo? Agar saiu, cortou as raízes, rompeu os laços, e antes de sair ela estava completamente perdida. Ela saiu andando pelo deserto. Avançando neste mosaico, a crise de esperar que se transforma em desespero. Ela vai caminhando, é região desértica, a água tem um valor preciosíssimo, a água acaba. Ela é uma mulher adulta, ele é um rapaz que a gente pode chamar de adolescente, no mundo antigo não havia essa expressão, você tinha crianças e adultos. Hoje nós criamos o adolescente, que não é nem criança nem adulto, está suspenso entre a idade infantil e a idade adulta. Ismael é um adolescente, 14, 16 anos, no máximo. E o texto vai dizer o seguinte: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, talvez ele tivesse desmaiado, exausto. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Pela primeira vez ela fala. Quando ela fala, na verdade, é o grito da alma, o desespero. Viver é sofrer, Vossa Alteza. Quem diz o contrário está querendo vender algo. Essa é a frase de uma menina num filme chamado A Princesa Prometida, 1987. Vou repetir para vocês. Viver é sofrer, Vossa Alteza. Quem disser o contrário está querendo vender algo. A vida envolve sofrimento. E aquela mulher experimentou sofrimento agudo. Esgotaram-se os recursos. Ela tem diante de si a morte iminente. Primeiro do filho e depois de si mesma. Não há água, é deserto. Você não precisa ser um especialista em deserto. Você não precisa conhecer os desertos do mundo para saber isso. Basta, num sol
de janeiro aqui no Rio de Janeiro, você ficar muito tempo sem água, já começa um desespero. Tente imaginar, você tem sede e não há possibilidade de água. E de esperar, ela agora fica desesperada. H chegou de fato ao fundo do poço, ao fim do túnel, e o cenário é de desespero. O texto vai dizer que ela coloca o menino debaixo de um dos arbustos e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Quanto é um tiro de arco? 700 metros. Ela olha de longe, assim. É o coração de mãe. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ela não quer ficar perto porque está impossibilitada. Está morrendo e eu não posso fazer nada. Mas também fica em alguma medida de longe para avistar de longe. Assim não verei morrer o menino. E esse não verei morrer o menino é o não da sonegação de todo sonho. Ela também amou seu filho, ela também sonhou com aquela criança, ela está com aquela criança. E ela está aqui verbalizando um futuro sem esperança. Não verei morrer o menino. Para ela já chegou o fim do poço. A cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Todo dia, debaixo do céu, gente passa por experiências assim. H experimenta a crise de esperar, o que só faz desesperar, porque ela não enxerga Deus naquela situação. Observem, está enxergando os mosaicos, até a intervenção divina. E essa intervenção aconteceu. O quinto quadro nesse mosaico é o seguinte, observe aí. A crise dos homens não é maior que a graça de Deus. A esperança vence o desespero. E pela primeira vez, Deus faz uma intervenção e vai ao encontro da mulher. E diz assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Que voz era essa? Talvez o gemido de dor, talvez a angústia, talvez o desespero. Nós não estamos falando de um bebê, mas de um rapaz. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, Deus de perto e Deus de longe, de onde quer que seja clamado, Ele ouve, daí onde você está, no contexto em que você está, sob as circunstâncias as mais adversas, Deus é o Deus que ouve. Ela está na encruzilhada, e a encruzilhada é sempre um tempo de oportunidade para viver novas experiências. Vejam, por exemplo, José, Daniel, Davi, Jeremias, Paulo, Jonas. O Salmo 116, versos 3 a 4, possivelmente H poderia usar essas palavras como sendo as suas palavras. O Salmo foi escrito muito tempo depois, mas é um salmo que reverbera a alma do desesperado. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E a graça de Deus se manifestou ali sobre a vida daquela mãe e daquele filho. E essa graça maravilhosa se manifestou. E observe aqui o que acontece. Pelo menos gestos da providência que mostram que Deus se importa conosco quando nós passamos pelos vales. Nós podemos ter esperança em tempos de aflição. Observe então a dinâmica aí. Primeiro, Deus nos chama pelo nome e mostra que se importa conosco. A pergunta é, que tens, H? Esse é o primeiro ponto. Deus nos chama pelo nome e mostra que se importa conosco. Pela primeira vez, ela ouve o próprio nome. Porque Deus, quando olha para nós, Ele não vê números, nem vê uma massa uniforme. Ele vê pessoas e Deus nos chama pelo nome. Veja como isso é maravilhoso. Um Deus que se importa conosco. Quando Deus, através do anjo, diz assim para a mulher, que tens, H? Ele sabia o que ela tinha. Mas a pergunta conecta. O que é que você está passando? H, chama pelo nome. É uma coisa interessante. É como se Deus estivesse dizendo, há alguém que está afirmando que você não é ninguém. Nós não temos mérito. Nenhum de nós tem mérito, porque você nunca jamais cumpriu a lei de Deus. Não há ser humano algum em toda a história que tenha cumprido a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. De modo que nenhum de nós tem mérito para reivindicar nada da parte de Deus. A salvação é obra de Deus e somente dele em nosso favor. Mas não ter mérito não significa não ter valor. Temos valor.
Jesus disse isso, nós valemos mais do que as aves dos céus, que os lírios do campo. Nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, quando Deus pergunta que tens Agar, Ele está dizendo, há alguém que se importa com você e que não aceita a ideia de que você não é ninguém, como se fosse alguém desprezível, descartável. Deus pronuncia o nome daquela mulher. Segundo, Deus vem ao nosso encontro exatamente onde a história parecia ter chegado ao fim. Nós temos as nossas limitações, nós sabemos que muitas vezes chegamos e podemos chegar no que humanamente pode ser chamado de fundo do poço, no limite. No entanto, observe essa expressão com uma adversativa aí. Deus, porém, ouviu. Deus, porém, ouviu. É uma expressão muito parecida com aquela lá de Êxodo, quando o texto vai dizer que Deus viu, ouviu o clamor do seu povo, viu e desceu aqueles aflitos hebreus debaixo da tirania dos egípcios. E a sequência aqui, se você ler com cuidado, é como se Deus estivesse dando o caminho para recolocá-los, para restabelecê-los. Observe, eu diria, uma mudança posicional de Agar, ergue-te. Ergue-te. Ela estava prostrada, derrotada. Ela havia sucumbido diante das circunstâncias. Deus fala assim, ergue-te, levanta. Mudança de atitude em relação ao filho. Vai lá ao encontro dele. Levanta o rapaz. Em outras palavras, lute pelo seu filho. Não aceite a morte dele. Levanta o rapaz. Mudança de atitude em relação ao futuro. E eu vou fazer dele uma grande nação. Veja a pedagogia divina. Um Deus que encontra um ser humano destruído pelas circunstâncias. Diz, eu ouvi as suas orações. Ergue-te. Levanta o teu filho. Eu vou fazer dele algo especial. Farei através dele algo especial. Terceiro, Deus providencia socorro para quem está falido de recursos. Humanamente não havia nenhuma possibilidade. Agora veja o Deus que intervém. O Deus infinito que também é pessoal. Verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, parece que ela estava com a visão embaçada pela tirania das circunstâncias, então seus olhos são abertos. E o que ela vê, gente? Ela vê um poço de água. Para quem está no deserto, água é o melhor tesouro do mundo. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Está aqui uma intervenção da graça. Esperança em tempos de aflição. A graça triunfando sobre as nossas crises. É o Deus que os judeus chamam de Jirê. O Deus que provê. Abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, derrubou as muralhas de Jericó, abre os olhos ao cego, cura quem está enfermo, faz da mulher estéril alegre mãe de filhos, transforma dilúvios em arco-íris, vales em mananciais. É o Deus que intervém. Há um hino, na verdade uma poesia de George Herbert, ele diz assim, vivo para manifestar o poder daquele que um dia transformou muitas alegrias em pranto. E agora, meus lamentos em cânticos. A mesma mão que, por motivos muitas vezes misteriosos, nos conduz para os vales, transformando nossas alegrias temporárias em tristeza, é a mesma mão que transforma o lamento em cântico. E não faz isso porque é perverso, não. Faz isso porque é soberano e conhece o fim desde o começo. Não podemos transformar nossas orações em conselhos a Deus. Devemos nos submeter a Ele em oração e saber que Deus se importa conosco. As aplicações finais, apenas vou ler, para nós agradecermos a Deus pela vida de Jesus, nosso Salvador. O desvio é sempre pior do que a estrada principal, nunca se esqueça disso. Abraão e Sara receberam a promessa. Eles estavam inclusos no plano redentivo. Eles seriam pais do filho da promessa, Isaque, viria. Mas eles duvidaram e tentaram ajudar Deus. Desvio é sempre pior do que a estrada principal. Homem tolo é aquele que tenta ajudar Deus a fazer o que ele julga impossível aos seus olhos. Então vamos ajudar Deus. Deus talvez não esteja entendendo o que está acontecendo. Cuidado com desvios, cuidado com concessões inadequadas. Segundo, os santos têm os pés de barro. Eu gosto muito dessa expressão. Expressão antiga na tradição cristã. O que significa essa expressão? Por melhores que sejam os homens e mulheres de Deus, eles têm suas fraquezas. O que a gente está enxergando aqui? Abraão, pai da fé, e Sara cometendo erros.
Toda a história dessa família é uma história de sucessão de erros, vários erros. E Sara está cometendo erros aqui também nesse processo. É impressionante. Precisamos amadurecer e entender que nem mesmo os santos de Deus, por melhores que sejam, são perfeitos. Somos humanos. Há limitações, porque nós somos humanos. Portanto, cuidado para você não criar ou projetar a ilusão de homens e mulheres perfeitos. Um dia alguém fez críticas a um personagem da história da igreja, eu disse para ele, bem, você está com um problema. Porque se for seguir esse raciocínio, você vai ter que rasgar mais da metade dos salmos. Porque mais da metade foram escritos por Davi. E ele estava longe de ser um homem perfeito. A glória que Deus, apesar de nós, nos usa. Isso não legitima ou dá álibi para viver no erro. Mas todos na história da tradição judaico-cristã, quando a gente pensa na Bíblia como um todo, tem luzes e trevas, tem suas nódoas, tem suas virtudes, mas também tem suas fraquezas. E a boa notícia para nós todos, independente das circunstâncias, é a terceira aqui. O Deus de H sempre chega na hora H. Eu nem perdi essa piada, né, gente? Com ele não há atrasos, né? Ele conhece os nossos limites e as nossas necessidades. Ele sempre entra com providência. Portanto, meu encorajamento a vocês todos. Tenham esperança. Não importa quão escuro seja o vale, quão terríveis sejam as aflições. O nosso Deus é um Deus que intervém. Alcançou aquela mulher e seu filho. Nós vinculamos Ismael aos muçulmanos. E aqui, embora eu não queira entrar nessa seara nesse momento, é preciso dizer o seguinte. Nós temos muitos irmãos em Cristo que são árabes. Nem todo árabe é muçulmano. E os árabes descendem de Ismael. Deus abençoou o povo árabe. E nós louvamos a Deus porque Deus, por meio de Cristo naquela cruz, salvou gente de todas as tribos, línguas, raças e povos. De todas as etnias da terra, inclusive os árabes. Também são alvos do amor e da graça de Deus. Quero pedir que você leia comigo o Salmo 33 e assim vamos nos preparar para celebrar a ceia. Vamos ler? Isso aqui é uma oração. Deve ser a nossa oração em toda e qualquer circunstância. Juntos. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Tua palavra é fonte inesgotável de conforto e consolo para o aflito. E o Senhor conhece cada uma das pessoas aqui presentes. O Senhor sabe das crises, das lutas, provações, tribulações. Talvez essa palavra rejeição possa trazer coisas ruins à memória de algumas pessoas. Eu oro para que cada um de nós se sinta acolhido por Ti através de Cristo. O Senhor nos ama. É a maior prova do Seu amor, do Seu cuidado, do Seu interesse em nós. É que o Senhor ofereceu Cristo naquela cruz em nosso lugar. E na manhã de hoje, quando ouvimos sobre essa crise de Agar, é a maneira graciosa como o Senhor alcançou tanto ela quanto o seu filho Ismael. Nós queremos te bendizer e te agradecer, porque o Senhor não nos abandona nos desertos. O Senhor é o Deus que refrigera nossa alma cansada. O Senhor é o Deus que alivia os nossos fardos. O Senhor é o Deus que providenciou tudo para nós naquela bendita cruz. E na manhã de hoje nós te louvamos por Cristo crucificado e ressurreto. Como igreja reunida aqui, nós queremos trazer à memória que Cristo é a nossa esperança. Que Ele venceu a morte. E a nossa vida está nas mãos desse soberano Senhor, que também é nosso amado Salvador. Portanto, Senhor, permita que possamos participar deste momento com reverência, mas também com santa alegria, com regozijo, um momento de festa para o Teu povo. E a Tua graça seja derramada sobre nós abundantemente. Por Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Por tudo que vais fazer, por Tua
tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.